Olá! Nesse vídeo, eu, Bernardo Werneck, junto com Caio Freire, Evelyn, Rainer e Matheus Luciano, vamos apresentar sobre a primeira fase do capitalismo financeiro, que vai do final do século XIX até 1929, orientados pela professora Lília Márcia de Alvarenga Loretti, do Instituto Federal do Espírito Santo. Bom, o capitalismo financeiro, ou capitalismo monopolista, é a fase do sistema capitalista caracterizada pelo crescimento da especulação financeira, em torno de ações e de empresas, juros, títulos de dívidas e outras formas de crédito que se transformam em mercadorias, sendo comercializados como tais. Disse que sua origem foi gradativa e ocorreu ao longo do final do século XIX e início do século XX, estendendo-se até os dias atuais. Falaremos um pouco sobre o expansionismo do capitalismo, que começou por volta da segunda metade do século XIX, que foi quando ocorreu a segunda Revolução Industrial, que dessa vez abrangia mais países como França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália na Europa, nos Estados Unidos e Canadá na América e Japão na Ásia, o que proporcionou essa expansão do capitalismo para diversos continentes. Essa expansão marcou a passagem do capitalismo concorrencial para o monopolista, com a formação de grandes empresas e a fusão do capital bancário como capital industrial. Deu-se continuidade ao progresso técnico-científico, o que possibilitou o surgimento e desenvolvimento de novas máquinas, substituição das ferramentas, utilização do aço, do petróleo e da eletricidade, evolução dos meios de transporte e expansão dos meios de comunicação, desenvolvimento das indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. Com isso, podemos compreender melhor como esse processo de transformação das empresas em ações foi o que consolidou o capitalismo financeiro. Os detentores da maior parte dessas ações, os sócios majoritários, são os que tomam as principais decisões, bem como aqueles que acumulam maior parte do lucro dessas empresas. Agora, falando um pouco sobre o Fordismo e as relações trabalhistas. O nome Fordismo se deu por conta de Henry Ford, que aperfeiçoou os preceitos do Taylorismo, sobre o conceito de linha de montagem. O Taylorismo buscava aumentar a produtividade do trabalhador por meio da racionalização dos movimentos e do controle da produção. Seu criador, Frederick Taylor, não se preocupou com as questões de tecnologia, fornecimento de insumos ou a chegada de produtos ao mercado. Por outro lado, Ford incluiu a verticalização, pela qual controlava desde as fontes da matéria-prima até a produção das peças e distribuição de seus veículos. Essas seriam as primeiras diferenças entre os dois métodos. As principais inovações do Fordismo são de natureza técnica e organizacional. Dentre elas, destaca-se a implementação das esteiras rolantes que levam parte do produto a ser fabricado até os funcionários. Esses funcionários passaram a ter jornadas extremamente longas, com trabalhos desgastantes e repetitivos. Além disso, no Fordismo havia uma especialização funcional, que fazia com que eles ficassem limitados ao seu trabalho, sem saber as outras etapas da produção, o que impedia eles de se qualificar. Apesar disso, a melhoria do padrão de vida da classe operária industrial foi notável e permitiu o estabelecimento desses trabalhadores enquanto consumidores. Com a formação do capitalismo financeiro, começaram a surgir, então, os primeiros trusts, grandes grupos que controlavam as etapas de produção. Surgiram também os cartéis, que são associações entre empresas para atuação coordenada, estabelecendo um preço comum, exigindo a livre concorrência e, dessa forma, estabelecendo preços alviantes para as mercadorias. Por fim, criaram-se os conglomerados, uma única organização que reúne várias empresas dos mais diversos setores e ramos, o que garante a ampliação e a diversificação dos negócios e, consequentemente, o controle da oferta de determinados produtos ou serviços. Em geral, essas grandes empresas têm um acionista majoritário que pode ser representado por uma pessoa, uma família, uma outra empresa, um banco ou um holding. Ao mesmo tempo, milhões de outras ações estão nas mãos de pequenos investidores. Juntando essa forma de organização econômica com as ideias liberais, se tornou possível a expansão dos mercados financeiros para nível mundial, fazendo com que a Bolsa de Valores passasse a ser o maior símbolo do capitalismo financeiro, pois é nela que ocorrem todas as transações e negociações que envolvem os capitais, assim como as suas ações e títulos. Com os empréstimos ou investimentos diretos em empresas que precisam crescer para dominar o mercado financeiro em plena expansão, os bancos passaram a ter o papel principal no capitalismo financeiro, o que incentivou as indústrias a incorporar ou constituir bancos para aumentar sua capacidade de autofinanciamento. Precisamos entender também como a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial interferiram no capitalismo. Francisco Ferdinando foi assassinado, e esse fato é considerado a causa imediata da Primeira Guerra. Mas outros fatores também tiveram sua parcela de contribuição, como a construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, que colocou à disposição da Alemanha os lençóis petrolíferos do Golfo Pérsico e os comércios orientais, além de ameaçar as rotas de comunicação entre a Inglaterra e seu império. O pan-eslavismo russo. A Alemanha e a Itália, por serem imperialistas, queriam colônias,
Para isso, precisaram tomar colônias de outros países, já que não havia mais locais para serem dominados. Crise no Marrocos. Alemães, ingleses e franceses disputavam essa área. No começo da guerra, os Estados Unidos vendiam alimentos, combustíveis, produtos industriais e máquinas para a França e a Inglaterra, tudo pelo sistema de creditário, para pagar depois. Em março de 1918, após a Revolução Russa, o governo russo assinou a paz com a Alemanha e se retirou da guerra. As consequências dessa revolução representaram uma ameaça ao sistema capitalista, pois, até aquele momento, esse sistema era hegemônico. Com essa revolução, o socialismo passa a ser implantado, primeiro na Rússia e posteriormente se expandindo. A guerra trouxe muitas consequências, mas a principal, entre várias outras sérias, foram os Estados Unidos se tornarem o país mais rico do mundo, assumindo assim a hegemonia capitalista mundial. E com a Europa devastada, sua influência já grande seria ainda maior. Partindo agora para explicar como a formação de cartéis do petróleo contribuíram para o aumento das desigualdades e conflitos. Desde que o petróleo foi descoberto, no final do século XIX, foi consumido pela sociedade de forma abundante, principalmente na atual sociedade industrial e de consumo. Na década de 70, descobriu-se que o petróleo é uma fonte esgotável. Tal afirmação elevou o preço do produto. Em pouco mais de 7 anos, o preço do barril de petróleo praticamente triplicou. Além disso, o aumento do valor do produto primário de países subdesenvolvidos superou os produtos industrializados oriundos de países desenvolvidos. Vários dos fatores que propiciaram a elevação do preço do petróleo, como a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada pelos principais produtores de petróleo no mundo. O petróleo também serve como instrumento político para exercer pressão sobre as grandes potências mundiais. Estados Unidos e Europa apoiaram Israel na guerra contra os árabes, fornecendo armamentos, que tal fato irritou os países árabes. Utilizou o petróleo como meio de atingir as nações que apoiavam Israel, pois diminuíram a produção e elevaram os preços. É bom destacar que a limitação econômica em relação ao petróleo pode impedir que os países se desenvolvam em outras atividades produtivas, como a industrial. Dessa forma, grande parte das nações do Oriente Médio não é considerada industrializada. Deve-se levar em conta que o petróleo é esgotável, e quando as raízes se findarem, as economias que dependem dessa atividade vão ingressar em um colapso econômico. Outro assunto importante é a crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, que foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas a superprodução e especulação financeira. Com o rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Loucos Anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o estilo de vida americano. Por conta do boom econômico e da onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. Durante a década de 1920, os investimentos das ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos consideráveis. Com tanta especulação, as ações começaram a se desvalorizar, o que gerou a quebra da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929, e esse dia ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. O resultado óbvio foi o desemprego generalizado, ou a redução salarial. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando uma diminuição dos preços. Muitos bancos que emprestaram dinheiro faliram por não serem pagos, diminuindo assim a oferta de crédito. Com isso, muitos empresários fecharam as portas, agravando ainda mais o desemprego. Os efeitos da crise para a economia dos Estados Unidos foram imediatos e espalharam-se pelo país e por outros países do mundo como um efeito dominó. Os países mais atingidos pela quebra da Bolsa de Nova York foram as economias capitalistas mais desenvolvidas, dentre elas os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Em alguns desses países, o efeito da crise fomentaram a ascensão de regimes totalitários. Na União Soviética, onde a economia em vigor era socialista, pouco foi afetada. E com isso terminamos nossa apresentação sobre capitalismo financeiro. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha para seus amigos. Se inscreva e se inscreva.